No vídeo de hoje, nós falaremos sobre um dos temas mais importantes do processo licitatório. Aliás, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, trouxe aqui uma roupagem especial, colocou um peso a mais neste tema que nós vamos tratar na aula de hoje. E aí, que eu costumo dizer que a gente tem um significado diferenciado com relação a este tema, justamente por conta de tudo aquilo que o legislador deixou para cuidar agora deste tema, então, que nós vamos abordar a partir de agora, que se chama Estudo Técnico Preliminar. Estudo Técnico Preliminar, então, é o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de começar, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar você para que compartilhe aqui, que curta a nossa página, compartilhe aqui o nosso vídeo para o máximo de pessoas que você tiver aí na sua rede, para que a gente possa chegar com o nosso vídeo longe, não é? E ao mesmo tempo também que você possa fazer a inscrição no nosso curso de licitações. O curso de licitação está aí capacitando muita gente no Brasil inteiro. Nós já alcançamos hoje 12 estados do país, estamos avançando aí para todo o país, levando capacitação e conhecimento para todo mundo. Portanto, você que está me assistindo, curta aí, compartilha e se inscreva no nosso curso de licitação, que o curso está muito bom, modéstia à parte. É uma dedicação muito grande que eu tenho realizado aí ao longo dos últimos meses para poder capacitar todo mundo no que tange essa nova lei de licitações. Portanto, não perca, eu acredito que aí tem muita coisa importante para que a gente possa acompanhar no nosso curso completo com a nova lei de licitações. Bom, hoje então, como eu me propus aqui a falar sobre um pouquinho mais sobre estudo técnico preliminar, qual que é a ideia que se deve ter com relação ao estudo técnico preliminar? De que forma eu devo interpretar isso? De que forma eu devo colocar isso dentro do processo de contratação pública? De que forma que você, gestor público, vai analisar e vai acompanhar isso dentro do teu dia a dia, não é? Para tudo isso, eu preciso passar aqui um pouquinho antes de uma narrativa, de uma justificativa que me demonstra no seguinte sentido. Hoje, o legislador cuidou na 14.133 de uma forma muito específica dessa fase preliminar, dessa fase de preparação do processo, não é? Esta fase introdutória ao processo de contratação, ela tem um significado muito grande na nova lei de licitações, por ter exatamente um capítulo próprio, por ter exatamente capitulações próprias dentro da lei que vão exigir com que o administrador público faça aí um belo de um planejamento para que se possa realizar uma compra pública. Agora, mais do que nunca, acaba aquela premissa, não é, de que o gestor público ele acorda de manhã cedo e não sabe o que ele vai precisar comprar, ele olha uma coisa bacana na rua, ele acha que tem que comprar aquela coisa ou aquele objeto em decorrência da sua própria vontade. Isso agora acabou, né? Isso agora não existe mais em decorrência dessas exigências que a Lei 14.133 trouxe. Para tanto, nós vamos observar melhor no artigo 18 da Lei 14.133. E se você me permitir, eu vou fazer a leitura, eu vou colocar aqui no dispositivo para vocês, para poder facilitar a nossa compreensão. Vamos à leitura do artigo 18 junto a vocês aqui. Primeiro, artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual, de que trata o inciso 7º do capítulo do artigo 12, sempre que elaborado e com leis orçamentárias, bem como abordar todas as condições técnicas, mercadológicas e de gestão que pode interferir na contratação, compreendidos, e aí ele vem com alguns pontos aqui. Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês diz respeito a este ponto aqui importante. Dois aspectos que eu gostaria de detalhar com vocês. Primeiro ponto deles então. A lei, no artigo 18, ela é clara em mencionar que essa contratação pública ela deve ser compatibilizada, ou seja, ela deve estar dentro daquilo que foi previsto no chamado Plano Anual de Contratação. Não é? Eu tenho andado, como falei para vocês, o Brasil inteiro para poder capacitar as pessoas e poder ver de perto a realidade aí e tenho muita tranquilidade em poder falar sobre esse tema. Não é? Quando nós falamos em Plano Anual de Contratação, eu tenho acompanhado que quase nenhum
né? Olha, são pouquíssimos os locais que possuem esse plano anual de contratação. E não é um demérito a ninguém aqui. É que, de fato, a legislação passou a exigir, a partir de agora, essa obrigatoriedade de você ter um plano de contratação para que a gente possa estabelecer quais são as compras públicas para o próximo ano, né? Isso facilita, sem sombra de dúvida, o planejamento obrigatório na legislação. Então, o primeiro ponto, a contratação que você vai estabelecer aqui nessa fase preparatória, ela deve ser compatível com aquele plano anual de contratação. O segundo ponto que a legislação também tornou muito clara no artigo 18 caput, quando ela fala da necessidade também, além de compatibilizar com o plano anual de contratação, também deve ser compatível com a lei orçamentária, também deve estar previsto em orçamento. Essa, sem sombra de dúvida, também é uma outra roupagem importante que o legislador trouxe aqui, porque facilita e torna muito mais próximo, né, do administrador público essa responsabilidade com relação às finanças do município ou do estado, enfim, ou do órgão público que for aqui. Por que eu falo isso? Porque aqui, em momento nenhum, eu posso descolar tanto do plano anual de contratação, quanto eu também não posso descolar da questão orçamentária para fins de contratação pública, não é? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Um segundo ponto, e aí sim nós iremos aprofundar um pouquinho mais no encontro de hoje, nós falaremos sobre o estudo técnico preliminar. Olha o que o legislador diz com relação ao estudo técnico preliminar. O artigo 18, inciso 1º, fala que a descrição da necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Aí lá no seu parágrafo 1º, ele vem falando o seguinte, ele vem trazendo uma definição do que é o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação de viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos. Então volta aqui para mim no seguinte. O estudo técnico preliminar, ele deve de fato existir e estar instruindo o processo de contratação para que eu possa demonstrar qual que é o problema que eu tenho para tentar fazer aquela contratação pública e qual que é a solução que eu vou ter depois daquela contratação pública. Repetindo, então esse estudo técnico preliminar, ele vai trazer o problema que eu tenho e vai levantar qual é a solução que eu vou encontrar com aquela contratação. Por exemplo, por que é que eu estou contratando uma empresa para fazer a operação de tapa-buraco? Eu vou demonstrar o problema que eu tenho, os buracos nas ruas da cidade, nas ruas da nossa cidade, não é? E aí, qual que é a solução que eu vou ter? A partir do momento que eu contrato essa empresa para fazer a operação tapa-buraco, eu passo a ter o quê? Uma solução para um problema que é visível ali ao administrador público. Então essa é a primeira premissa. Por que é a primeira premissa? Porque o próprio parágrafo 1º, na sua parte final, ele fala, olha, além de se ter o problema e a solução, eu preciso verificar o seguinte, volta aqui para o parágrafo 1º, ele fala, eu preciso avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação. Volta aqui comigo no seguinte, eu preciso avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação. O que é que significa dizer isso? Eu preciso fazer um estudo, ainda nesse estudo técnico preliminar, ainda nessa fase inicial, e volto, eu tenho sempre utilizado uma expressão muito importante para a gente aqui que trabalha com licitações públicas, que é a instrução, a formação do processo bem feita é o sossego do administrador público e também daquele contratado. Né? Não vai achando você, porque você é um licitante, que você não é um administrador público, que você não tem também consequências jurídicas em decorrência de uma contratação mal feita. Aqui eu bato muito nessa tecla, insisto muito neste ponto, que absorve aqui este parágrafo 1º na sua parte final. Porque depois que eu levantei o problema, depois que eu falo qual que é a minha solução, eu devo avaliar a viabilidade técnica e a viabilidade econômica para a realização daquele projeto, né? Para a realização daquela contratação. Se eu encontrar a viabilidade técnica e a viabilidade econômica, eu posso prosseguir, e é isso que diz aqui o legislador. Ainda dando continuidade, e aqui ele traz um rol extenso em diversos incisos, falando quais são os pontos que devem estar previstos nesse meu estudo técnico preliminar, também conhecido como ETP, não é? ETP, que é o termo aí mais popular que a gente utiliza. E aí, os seus incisos vêm trazendo diversos pontos
que eu devo observar lá. Então, vamos fazer a leitura aqui de alguns deles que eu acho mais relevantes, né? Aqui ele fala da descrição da contratação, demonstração da previsão da contratação do plano de contratação anual, requisitos da contratação, estimativa das quantidades, o levantamento de mercado, estimativa do valor da contratação, enfim, tudo isso o legislador traz de obrigatório. Volta para mim aqui no seguinte, no parágrafo 1º, ele fala quais são os elementos que são ali obrigatórios a conter no ETP, não é? E na sua parte final, ele enumera os incisos 1, 4, 6, 8 e 13, e depois ele fala o seguinte, que se não for, se não tiver aí, aliás, que não precisa ter, desde que seja justificado no processo, os motivos que não tiveram aí, os motivos que não colocaram aqueles incisos previstos lá no estudo técnico preliminar. Então isso aqui é um ponto importante, porque de todos esses incisos, o legislador ele determina, ele obriga, não é? Só que ele traz uma exceção, ele fala o seguinte, volta aqui para mim para a leitura do parágrafo 2º, ó, deverá conter ao menos os incisos 1, 4, 6, 8 e 13, e aí os demais incisos aqui que o legislador coloca, ele não vai ser obrigatório, desde que apresentar justificativas prévias. Portanto, nesse parágrafo 2º, ele determina de forma bem clara, olha, todos esses incisos são importantes, todos esses incisos são necessários, obrigatórios vão ser esses previstos no parágrafo 2º, né? E aí, na parte final do próprio parágrafo 2º, ele determina também quais são aqui as necessidades, a necessidade de uma justificativa, caso eu não apresente os demais incisos que já estão situados ali na parte inicial do próprio parágrafo 2º, tá bom? Então isso aqui também é uma dica importante. Agora, indo para a parte final, no parágrafo 3º, vamos à leitura do parágrafo 3º aqui. Ele fala o seguinte, em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obra e serviço comum de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejadas, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas por termo de referência ou projeto básico, dispensada a elaboração do projeto. Então ele coloca, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejadas, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou projeto básico, dispensada a elaboração de projeto. Volta para mim aqui então o seguinte, ele coloca que no próprio estudo técnico preliminar, quando for de obra, serviço de engenharia que preencher esses requisitos, ele pode também ter uma forma mais simplificada, uma forma mais dinâmica aqui para poder ser estabelecido, sem a necessidade, e aí a parte final coloca de elaboração de projetos, como bem disposto aqui no parágrafo 3º, tá bom? Portanto, nessa aula de hoje, nós falamos um pouquinho mais sobre a necessidade de um planejamento bem feito dentro de um processo licitatório, em especial, nós abordamos e adentramos aqui um pouquinho na questão do estudo técnico preliminar, que, aliás, diga-se de passagem, tem extrema relevância e extrema importância para as contratações públicas agora com a nova lei de licitações. Lembrando a vocês que a partir de 1º de abril de 2023, que nós já está logo ali, a nova lei de licitações ela entra em vigência, ela passa a vigorar em todo o território nacional e que, portanto, você também aí deve estar capacitado para trabalhar com a nova lei de licitações. Aquele prazo inicial de 2 anos que parecia uma eternidade está afunilando, ele está chegando ao final. Pode ser que quando você assista esse vídeo aqui já esteja muito próximo ou até já tenha passado de 1º de abril de 2023. Mas isso é importante porque torna a capacitação o grande vetor, o grande instrumento de transformação para a aplicação da nova lei de licitações. Portanto, não perca, inscreva-se no nosso curso de licitação, nosso curso online na plataforma Simpla. Eu vou deixar aqui também no descritivo do vídeo todas as características do curso e o link para que você possa ter o acesso lá, tá bom? Então com isso encerramos a nossa aula de hoje. Vamos voltar aqui com outras videoaulas também para poder trabalharmos um pouquinho mais sobre licitação e contratos administrativos e nos encontramos no nosso próximo, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.